Vamos ver agora circuitos que apresentam fontes de tensão controladas. Então, para relembrar, uma fonte de tensão controlada é uma fonte em que a tensão em seus terminais será proporcional a uma variável de controle. E essa variável de controle, nesse exemplo, é a tensão V1, que é a tensão sobre esse resistor. Tá? Então, o valor dessa fonte não será fixo como numa fonte de tensão independente. Ela depende aqui das incógnitas do seu problema. Então, vamos ver como proceder nesse caso. A análise de malha, nesse caso, fica praticamente idêntica, com exceção de um passo que nós vamos adicionar aqui no meio. Então, para cada fonte de tensão controlada, nós vamos escrever a variável de controle, seja tensão ou corrente, em função das correntes circulantes. Tá? Então, vamos ver aqui num caso genérico. Nós teremos duas situações. Uma quando a fonte é controlada por corrente, ou quando a fonte é controlada por tensão. Vamos começar por esse caso aqui. Então, eu tenho minha fonte de tensão controlada em algum lugar do meu circuito e essa fonte aqui será controlada pela corrente IC em algum outro bipolo desse meu circuito. Então, eu desenhei aqui num local remoto, aqui no caso uma resistência R. Tá? Então, a tensão nesses terminais será proporcional ao valor dessa corrente. Então, note que o valor dessa tensão será R e C, mas IC, se eu observar aqui no circuito, eu vou ver que IC será II, note que essa corrente circulante aqui está no mesmo sentido da corrente IC, menos aqui IJ, que está no sentido contrário. Então, você vai conseguir escrever a corrente de controle em termos de correntes circulantes. Você precisa olhar como essas correntes estão no seu circuito. Se a fonte for controlada por tensão, então o valor da tensão será μ, uma constante de proporcionalidade, vezes uma tensão de controle. Então, a primeira coisa que você vai fazer é substituir esse VC pela relação tensão-corrente no bipolo. Aqui eu tenho VC é igual a R vezes I, porque eu também tenho um resistor. Então, VC é R vezes I, e aí sim, essa corrente I pode ser escrita em termos das correntes circulantes. Nesse exemplo aqui, I será II menos IJ, porque está em sentido oposto. Então, I vira II menos IJ. Vamos aplicar o procedimento nesse exemplo. Esse exemplo apresenta uma fonte de tensão controlada e ela é controlada com a corrente I3 que passa nesse resistor aqui. Então, na parte 1, nós temos que identificar os laços ou malhas que nós vamos utilizar como trajeto para as correntes circulantes. Então, aqui I1, I2 e I3, todas as correntes no sentido horário, eu adotei, e as correntes vão circular aqui pelas malhas, esse circuito aqui é planar, então é uma escolha natural. Já marquei também o sentido de referência para todas as resistências aqui e todas as fontes. E também já escrevi aquela tabela que relaciona cada uma das correntes com as correntes circulantes. Até aqui não há novidade nenhuma. Vamos agora para a novidade nesse exemplo. Na parte 3 é a novidade. Nós vamos escrever a variável de controle aqui dessa fonte em função das correntes circulantes. Então, nós temos K vezes I3. Se voltarmos na tabela anterior, nós vemos que I3 é I maiúsculo 3 menos I maiúsculo 1. Então, podemos escrever K3 como K vezes I maiúsculo 3 menos I maiúsculo 1. A parte 4 é exatamente a mesma coisa que nós já fizemos anteriormente. Vamos aplicar aqui só a lei das tensões em cada um dos trajetos das correntes circulantes. Começando aqui pela corrente I1, nós temos V1 menos V3 menos V2 é igual a zero. Então, está aqui a primeira equação. Nesse trajeto aqui, nós teremos V2 mais V4 menos E1 igual a zero. Está aqui a segunda equação. E na terceira, nós teremos V3 mais KI3 menos V4 igual a zero. E aqui nós podemos substituir KI3 por K I maiúsculo 3 menos I maiúsculo 1, que nós obtivemos no passo 3. Tá? Então, aqui nós aplicamos a lei das tensões nos 3 trajetos. Agora basta realizar os passos 2 e 3 da parte 4, que é exatamente o que já fizemos no caso anterior. Fazendo isso, nós vamos obter, então, 3 equações aqui. Nós temos 3 incógnitas, I1, I2 e I3, e podemos resolver agora o sistema. Note que a presença da fonte controlada causa uma modificação aqui da matriz. Então, essa matriz aqui deixou de ser simétrica.
Tá? Então, assim como na análise nodal, na aula anterior, eu não recomendo o aluno iniciante tentar montar esse sistema matricial diretamente quando você tem fontes controladas, porque você pode não saber onde colocar esses Ks aqui da fonte controlada. Então, faça o procedimento todo, aplique a lei das tensões de Kirchhoff em cada um desses trajetos e siga os passos, você vai encontrar suas equações e aí sim você resolve. Vamos agora passar para fontes de corrente independentes. Então, para iniciar, vamos considerar esse exemplo aqui. Vamos aplicar a lei das tensões apenas aqui no trajeto da corrente I1. Tá? Então, nós teremos V1 mais VG menos 3 volts igual a zero. Então, está aqui. Tá? Onde VG é a tensão nessa fonte de corrente de 1 ampere. Bom, aqui nós temos um resistor no trajeto da corrente. Então, V1 será R1 I1. E perceba que VG, a gente não consegue substituir VG por uma expressão envolvendo corrente, porque não existe uma relação tensão-corrente na fonte de corrente. Tá? Então, o que vai acontecer é que VG vai permanecer na equação como uma incógnita adicional. Tá? Então, sempre que você adicionar uma fonte de corrente no circuito, você vai incluir uma incógnita adicional ao problema, que é a tensão nessa fonte. Então, nós vamos ter que modificar um pouco o procedimento para incluir esse tipo de caso. O procedimento da etapa A é o mesmo, com exceção de um passo que nós vamos adicionar aqui. Então, para cada fonte de corrente independente que tiver no seu circuito, você vai escrever a corrente nesse gerador em função das correntes circulantes no circuito. Tá? No final desse procedimento, você vai encontrar uma equação adicional para cada fonte de corrente presente no seu circuito. Então, esse passo aqui vai ser responsável por fornecer equações adicionais, já que as fontes de corrente independentes adicionam incógnitas ao problema. Vamos aplicar o procedimento nesse exemplo ilustrativo. É um circuito que apresenta uma fonte de corrente independente. Bom, no passo 1 aqui eu já identifiquei minhas correntes circulantes, já também marquei meus sentidos de referência e já montei minha tabela que relaciona as correntes com as correntes circulantes nesse circuito. Até aqui não há novidade alguma. A novidade está no passo 3. Então, aqui para cada fonte de corrente independente, nesse caso existe apenas uma, nós vamos escrever a corrente nesse gerador em função das correntes circulantes. Então, observando o circuito, nós notamos que por esse ramo passam a corrente I maiúsculo 2, aqui subindo, e passa também aqui a corrente I maiúsculo 1 descendo. Tá? Então, nós podemos compor IG em termos dessas duas correntes. Nós teremos IG será I2, que estão no mesmo sentido, menos I1, que está no sentido oposto. Então, IG é igual a I2 menos I1. Esta aqui é a equação extra que você precisa para a solução do problema. Tá? Então, cada fonte de corrente vai gerar uma equação parecida com essa que pode ser usada para a solução. Na parte 4 não há muitas novidades, então vamos aplicar aqui a lei das tensões a cada uma das correntes circulantes. Então aqui começando com I1 teremos V2 mais VG mais V5 igual a zero. Aqui na corrente 2, V3 mais V4 menos VG é igual a zero. E aqui em cima, V1 menos V3 menos V2 é igual a zero, está aqui. Nós podemos proceder como anteriormente, nos passos 2 e 3 da parte 4. Vamos chegar a um sistema de equações em que permanece VG, que é a tensão nessa fonte de corrente. Então, isso é uma incógnita a mais. Porém, nós temos aquela equação adicional que nós vamos colocar aqui para poder resolver o sistema. Então, nós temos agora 4 incógnitas, I1, I2, I3 e VG. Podemos montar, se quisermos, o sistema matricial. E agora esse sistema aqui ele é híbrido, né? Porque temos como incógnita correntes circulantes e também aqui a tensão na fonte. Tá? E essa matriz aqui, nesse exemplo aqui, deixou de ser simétrica. Então, eu não recomendo também o aluno iniciante montar diretamente essa matriz aqui, porque ele pode se confundir com essa parte aqui não simétrica da matriz. Tá? Então eu recomendo você fazer o procedimento todo quando você tem fonte de corrente. Existe uma forma alternativa para a solução de circuitos que contém fontes de corrente independentes.
O procedimento consiste em escolher um conjunto de laços para as correntes circulantes, de modo que por cada fonte de corrente passe apenas uma corrente circulante. Para garantir isso, a gente pode utilizar o método das barreiras. Vamos ver isso aqui nesse exemplo. Vamos começar determinando os laços para as correntes circulantes. Então aqui eu representei o grafo do circuito e eu destaquei apenas as fontes de corrente do circuito. Então, no primeiro passo que a gente vai escolher um laço, uma malha que passe por apenas uma fonte de corrente. Por exemplo, esse vermelho aqui. Então, eu vou adotar o ramo para adicionar a minha barreira exatamente o ramo da fonte. Tá? Então, nota que eu coloquei uma barreira exatamente sobre a fonte. Tá? Então, o que vai acontecer agora é que os meus novos laços ou malhas não poderão passar por esse ramo aqui. Note que isso garante que por essa fonte de corrente passe apenas uma corrente circulante, que vai ser aqui a corrente I1. Tá? Então, agora eu tenho essa situação, vou escolher agora um novo laço ou malha que passe por apenas uma fonte, por exemplo, aqui em laranja, aqui em cima. Tá? E novamente eu vou adicionar a barreira exatamente sobre a fonte de corrente que eu acabei de percorrer. Então, eu vou colocar a barreira por aqui e agora meu circuito ficou desse jeito, tem duas barreiras. Vou novamente procurar um outro laço ou malha que passe por apenas uma fonte de corrente. Então aqui só tem um. Eu vou passar aqui nessa malha aqui verde. E vou novamente colocar a minha barreira em cima da minha fonte de corrente. Então eu tenho esse circuito. Note que nesse ponto aqui eu não tenho mais fontes de corrente. Então você segue o procedimento como sempre. Então você vai determinar agora se existe mais algum laço ou malha possível. Existe aqui marcado em azul. Tá? E agora, como não tem mais fonte de corrente, eu posso escolher onde eu quiser para colocar a minha barreira. Coloquei minha barreira aqui, então fico com essa configuração e agora não tem mais laços para escolha. Então acabou a minha escolha, eu precisarei de 4 correntes. Então será I1, I2, I3 e 4, e esses são os caminhos dessas correntes. Então aqui nós obtemos os caminhos das correntes circulantes. Então eu indiquei aqui I1 apenas nessa malha, I2 apenas na malha superior, e 3 aqui nessa malha da esquerda e 4 nesse laço aqui. Então eu indiquei o caminho em 4 em azul aqui. Eu também representei todos os caminhos aqui dentro de um grafo. Agora o ponto-chave é perceber que, de fato, por cada uma dessas fontes passa apenas uma corrente circulante. Aqui passa apenas a corrente circulante 1, aqui apenas a corrente circulante 2 e aqui apenas a corrente circulante 3. Então o que vai acontecer é que quando escrevermos a expressão da corrente na fonte em função das correntes circulantes, nós vamos obter o valor direto. Por exemplo, aqui nós sabemos que IG3 será igual a I1, note que I1 passa por essa fonte aqui subindo, então IG3 é igual a I1. Nessa fonte aqui apenas a corrente I2 passa por esse ramo e ela passa aqui também da direita para a esquerda. Então IG2 será I maiúsculo 2, tá aqui. E aqui, nesse ramo aqui, IG1 será menos I3. I3 passa aqui da direita para a esquerda. Então, IG1 é menos I3. Então, note que, trivialmente, nós conseguimos determinar 3 das correntes de circulação sem muito esforço. Tá? Então, resta agora determinar I4, VG1, VG2 e VG3, que são as tensões nessas fontes, e a corrente aqui circulante I4. Vamos então determinar a corrente I4. Tá? Então vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff ao longo desse trajeto. Tá? Então teremos V1 mais V6 menos V4 menos V2 e aí igual a zero, retornando ao ponto de início. Está aqui. Nós temos a resistência R1, R6, R4 e R2 para substituir. Então todas essas tensões aqui vão virar R vezes I. Então V1, R1 e 1, V6, R6 e 6, V4, R4 e 4 e V2 é igual a R2 e 2. Note que eu estou usando convenção de receptor em todos os resistores. Em seguida nós vamos escrever as correntes em cada um desses bipolos em função das correntes circulantes. Tá? Então, começando aqui com a corrente I1, tá? Note que nesse ramo aqui passam a corrente aqui laranja 2 e também a 4. Tá? Então,
tem duas correntes circulantes que passam aqui. E todos passam da esquerda para a direita. I2 vai passar da esquerda para a direita e I4 também da esquerda para a direita. Então, I1 será I4 mais I2. Tá? A corrente 6 aqui, nesse resistor. Então, note que por esse ramo aqui, passam aqui a corrente 1, vermelho, e a corrente 4 aqui em azul. Tá? Então, nós teremos I6 será I1, porque I1 está descendo por aqui, e I4 também está descendo. Então, I6 será I1 mais I4. Tá? Então, resolvemos aqui a corrente I6 também. Para a corrente I4 agora, então está nesse resistor. Nesse resistor aqui temos duas correntes passando, a 3 e a 4. Então, note que I4 está para baixo, a corrente circulante I3 também está para baixo aqui, e a corrente circulante I4 aqui está para cima. Tá? Então, I4 minúsculo será I maiúsculo 3 menos I maiúsculo 4 que está subindo. Tá? Aqui o valor de I4 nesse resistor R4. E, por último, no resistor R2 aqui. Aqui tem que tomar cuidado. Note que temos três correntes passando por esse ramo. Tá? Temos a corrente 3, a 2 e a 4. Tá? Então, três correntes circulantes passam nesse ramo. Ok? Então, note que I2 está da esquerda para a direita. A corrente I4 passa da direita para a esquerda. Então, I4 vai aparecer com sinal negativo. Já está aqui, ó, com sinal negativo. A corrente 2 também vai passar no sentido contrário a essa indicação aqui. A I maiúsculo vai passar para lá. Então, I2 também com sinal negativo. E I3 passa no mesmo sentido aqui de I minúsculo 2. Tá? Então, colocar I maiúsculo 3 em positivo. Então, temos aqui três correntes que passam nesse ramo. E aí você vai perceber que I4 sai direto, porque é a única incógnita que resta nessa expressão. Lembre-se que I1, I2 e I3 você determinou trivialmente lá no passo anterior. Então, pode isolar aqui diretamente I4 e nesse exemplo você resolve. Então, observe nesse exemplo que pode ser que a corrente num bipolo seja composta por mais do que duas correntes circulantes. Tá? Nada impede, dependendo da sua escolha para as malhas e laços, pode acontecer isso. Se você adotar apenas as malhas no circuito planar, você sempre vai ter ou uma ou duas correntes que compõem as correntes nos bipolos. Mas se você escolher alguma coisa diferente, pode ter mais do que duas. E também aqui, note que você pode ter duas correntes que estão no mesmo sentido. Então, tem dois sinais positivos. Não é sempre uma corrente circulante menos a outra. Depende de como estão os trajetos dessas correntes. Só para finalizar esse exercício, vamos calcular as tensões Vg1, Vg2 e Vg3 nas fontes de corrente. Para isso, por exemplo, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui nessa malha. Teremos V5 mais V6 menos Vg3 igual a zero. Tá? Em seguida, nós isolamos Vg3 e substituímos V5 e V6 por R5 e 5, R6 e 6. Agora, perceba que nós temos I5 e I6. Por quê? Porque nós temos todas as correntes circulantes. Então, nós podemos escrever a I5 em função das correntes circulantes e determinar o seu valor. Então, fazemos a mesma coisa com I6 e determinamos aqui a tensão Vg3. Nós fazemos o mesmo procedimento aqui nessa malha para determinar Vg2. Então, está aqui o procedimento todo. E podemos fazer nessa malha aqui para determinar Vg1, que está nessa última linha aqui. Então, isso resolve o exercício. Vamos ver o último caso agora, que é quando temos fontes de corrente controladas. Tá? Então, aqui novamente, essa fonte aqui ela é de corrente, então ela vai adicionar uma incógnita no problema, que no caso aqui é Vg2, e adicionalmente o valor dessa corrente aqui é proporcional a uma variável de controle, que nesse exemplo aqui é I3. Tá? Então, nós temos que modificar o procedimento para acomodar essa situação. O procedimento da etapa A é praticamente o mesmo, também com exceção de um passo adicional que nós vamos colocar. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte procedimento. Para cada fonte de corrente controlada, nós vamos escrever a corrente dessa fonte em função das correntes circulantes. Então, até aqui é exatamente o que nós fizemos com fontes de corrente independentes.
E, em seguida, vamos escrever a variável de controle, seja a tensão corrente, em função das correntes circulantes. Assim como anteriormente, nós temos duas possibilidades. A nossa fonte de corrente é controlada por corrente, ou a nossa fonte de corrente é controlada por tensão. Vamos começar por aqui. Então, aqui eu tenho minha fonte de corrente controlada em algum local do meu circuito, e por esse ramo passam as correntes circulantes IK e IL, como eu desenhei aqui. Em algum outro local do meu circuito tem um bipolo por onde vai passar a minha corrente de controle, tá? E por esse ramo passam as correntes circulantes II e IJ, conforme indicados aqui. Então, na primeira parte do procedimento, nós vamos escrever essa corrente da fonte em função das correntes circulantes aqui. Então, beta IC será igual a IL, que está no mesmo sentido aqui do indicado, menos IK, que está no sentido oposto. Então, beta IC é IL menos IK. E aí vamos escrever a corrente de controle em função das correntes circulantes também. Então basta olhar no seu circuito e ver que, nesse caso aqui, IC está descendo. Então IC será II menos IJ, que está subindo. Então IC é II menos IJ. Se sua fonte for controlada por tensão, o procedimento é quase igual. Então GVC, que é essa corrente aqui subindo, será IL, que está no mesmo sentido, menos IK, que está descendo. Em seguida, vamos escrever a tensão de controle aqui em função das correntes circulantes. Então, para isso, nós vamos aplicar a relação tensão-corrente nesse bipolo. No caso aqui é um resistor, então eu sei que VC é R vezes I, está aqui. E agora nós podemos escrever I em função das correntes circulantes. Aqui então teremos o I está descendo, então I será I maiúsculo I menos I maiúsculo J subindo, que está no sentido oposto. Então, I é I maiúsculo I menos I maiúsculo J. Esta equação, ou esta equação aqui, será a equação que você vai precisar para resolver seu sistema, porque você adicionou uma incógnita adicional. Então, voltando aqui ao exemplo, eu indiquei aqui as correntes circulantes, indiquei os sentidos de referência das correntes e tensões nos bipolos e também já escrevi a tabela que relaciona as correntes nos bipolos com as correntes circulantes. Até aqui não há novidade alguma. A novidade está na parte 3. Então, para cada fonte de corrente controlada, no caso temos apenas uma aqui, nós vamos escrever a corrente nessa fonte em função das correntes circulantes e depois escrever a variável de controle em função das correntes circulantes também. Então, nesse caso aqui, a corrente que está subindo beta I3, está subindo esse ramo, será igual a menos I3. Note que I3 está descendo aqui, tá? E a única corrente circulante que passa nesse ramo aqui. Então, beta I3 é menos I maiúsculo 3. Em seguida, nós vamos escrever a variável de controle I3 em função das correntes circulantes. Então, vamos voltar na tabela do passo 2. Nós sabemos que I3 será I maiúsculo 3 menos I maiúsculo 1. Tá? Então, substituímos aqui e determinamos então a equação adicional que nós vamos precisar. Na parte 4 não há muitas modificações. Então, vamos aplicar aqui a lei das tensões de Kirchhoff aqui em cada uma dessas malhas. Então, aqui em cima teremos V1 menos V3 menos V2 é igual a 0. Nessa malha teremos V2 mais V4 menos Z1 igual a 0. E aqui teremos V3 mais VG2 menos V4 é igual a 0. Tá? Então, note que temos VG2 aqui, é uma incógnita adicional, você não vai conseguir eliminar isso daqui. Agora basta aplicar a relação de tensão e corrente nos resistores, quando aparecerem aqui, e depois escrever as correntes em função das correntes circulantes. Fazendo isso, nós chegamos no sistema de equações final. Esse é o sistema de equações final. Nós temos as 3 equações provenientes da lei das tensões de Kirchhoff, mais a equação adicional aqui da fonte controlada. Tá? Eu montei aqui ela matricialmente mais uma vez, e eu não recomendo o aluno montar diretamente essa matriz aqui, porque aparece uns betas aqui, essa matriz deixou de ser simétrica nesse exemplo, então é melhor você fazer o procedimento novo para não correr riscos aqui na hora da montagem. Novamente, essa matriz aqui ela é híbrida, né? Porque nós temos incógnitas que são correntes circulantes e aqui temos uma tensão na fonte.
Para finalizar essa aula, eu montei aqui uma tabela com procedimento geral que inclui todos os casos. Então, o primeiro passo é identificar os laços ou malhas que você vai usar e as correntes circulantes. Depois você vai marcar todos os sentidos de referência de tensão e corrente nos bipolos e vai escrever as correntes nos bipolos em função das correntes circulantes. Aqui você vai montar aquela tabela, tá? Não esqueça de montar essa tabela. Depois, para cada fonte de tensão controlada, você vai escrever a variável de controle em função das correntes circulantes. Tá? Depois, para cada fonte de corrente independente do seu circuito, você vai escrever a corrente no gerador em função das correntes circulantes. Aqui você vai obter uma equação adicional para cada fonte de corrente independente. Em seguida, você vai fazer o seguinte procedimento para cada fonte de corrente controlada. Primeiro, você vai escrever a corrente nessa fonte em função das correntes circulantes. E, em seguida, vai escrever a variável de controle em função também das correntes circulantes. Aqui, como no passo anterior, você vai obter uma equação para cada fonte de corrente controlada. Finalmente, para cada corrente circulante do seu circuito, você vai primeiro aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Depois, você vai aplicar a relação tensão-corrente nas tensões que envolvem resistores. E vai usar as relações que você obteve aqui no passo 2 para escrever as correntes nos bipolos, nos resistores, em função das correntes circulantes. Tá? E aí no fim você vai obter um conjunto de equações que você vai poder resolver. Então você vai obter aqui um certo número de equações, que é igual ao número de correntes circulantes, mais algumas equações que você pode obter aqui no passo 4 ou 5, se houver no seu circuito, e você vai resolver o sistema. Resolvido o sistema, você vai para as etapas B e C, tá? Que são a determinação das correntes em cada um dos bipolos. Aqui você vai simplesmente substituir os valores das correntes circulantes nas expressões que você definiu aqui na tabela 2. Em seguida, vai usar as relações tensão-corrente aí nos resistores para a determinação das tensões. E aí isso finaliza a solução do circuito. Essas são as referências utilizadas nessa aula. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato.